Cláudio Queiroz, bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Um fundo imobiliário para você saber se está caro ou barato, dividend yield dos últimos 12 meses, como nós anualizamos esse dividendo, R$500 todo mês, como calcular, quanto eu vou precisar para ficar só nesse fundo e qual é a importância dos proventos. Fica aqui, vem! Estamos falando do fundo imobiliário Alianza Trust Renda Imobiliária. É o ticker ALZR11. Se nós olharmos nesse gráfico aqui, ele vai fazer uma diferença, porque lá no dia 25 de junho, quando começou aquela segunda fase lá do problema dos tributários, tributa ou não fundos imobiliários, aí todo mundo se desesperou, saiu vendendo, foi uma grande oportunidade de alguns estar entrando, comprando, e se então se eu anualizar agora esse fundo, ele tem uma queda de 1,75 ainda, ele não conseguiu se recuperar. Mas se você olhar a cota dele, quando caiu lá no surto lá do 25 de junho, estava 116. Então nós tínhamos uma oportunidade grande para estar pendurado nele. Este fundo, a primeira emissão dele foi dia 4 de janeiro de 2018. Aí ele fez uma subscrição em 19/6 de 19 e 23/9 de 2020. Por que eu estou falando isso? Ele fez 3 emissões, ele é um fundo relativamente novo, de 2018 para cá, fez há pouco tempo a 4ª emissão e foi atrapalhado por esse surto todo aí de tributa ou não. Então eles conseguiram subscrever 69,3 milhões a uma cota de 113,42. E o restante está sendo feito em oferta restrita para investidores profissionais. Então a intenção é captar 226 milhões para poder fazer outras aquisições. Quem é o gestor desse fundo? É a Alianza Gestão de Recursos. O administrador é o BTG Pactual Serviços Financeiros. A taxa de gestão, administração e escrituração, somando tudo, esse fundo ele tem um custo de taxa de 0,95 sobre o valor de mercado da cota. Ele tem um patrimônio aproximadamente de 545 milhões, tem em caixa, porque ele já captou alguma coisa, quase 11 milhões. E aí começa a haver alguns detalhes para vocês observarem. O valor patrimonial da cota dele, do último fechamento, foi 108,19. O valor de mercado está 126,50. O último rendimento que ele fez foi 0,6238 por cota. O P dividido pelo VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, para você saber se um fundo está muito caro ou barato, lógico que você precisa ver todo o contexto, mas esse é um cheiro que em alguns sites mostram esse indicador diferente. Então você corre para 1 é um número, corre para 2 é um outro número, corre para 3 é o outro número. Muito bem, então eu vou ensinar aqui você a calcular. Como você pega em valores que eu acabei de apresentar. Você vai pegar o preço da ação, que é 126,50, e simplesmente vai dividir pela cota do valor patrimonial. É só pegar o relatório do fundo e aí o fundo mostra lá qual é o valor da cota patrimonial, que nesse caso é 108,19. Então 126,50 dividido por 108,19 dá 1,17. Então até 1,20 nós estamos falando que o fundo talvez possa ser aceitável, sim. O dividend yield dele é de 5,01 dos últimos 12 meses. E para você ter R$500 todos os meses com este fundo, o que você precisa fazer? Qual é a continha mágica que você precisa fazer? E saber como calcular os dividendos anualizados. Eu vou inclusive deixar a fórmula aqui para vocês anotarem para poder estar fazendo. Então para mim estar com expectativa de R$500 todo mês, e ele fez uma distribuição de dividendos em cima de 0,6238, e olhando o preço dele, que é 126,50, nós vamos precisar de R$101.397. Exatamente para você ter R$500 com essa distribuição de dividendos.
O percentual de dividendos dele, que é o dividendos em reais dividido pelo preço, está dando 0,4931 no mês. Agora, se nós anualizarmos esse 0,4931, o que eu faço? Eu pego esse cara, somo mais 1, elevo a 12 e tiro 1, eu vou chegar em 60805 para que você possa ter um parâmetro agora com a Selic que está subindo para ver se esse fundo se encaixa no seu perfil ou não. Então a Selic no final do ano está prevista aí de 6, 6,5 até. Esse fundo hoje, com essa distribuição, ele vai estar gerando para você 6,08. Então aqui você já começa a visualizar se vale a pena entrar ou não, ou numa carteira média que você tem para que você possa tocar ele na sua carteira. E o dividendo dos últimos 12 meses, ele está em 5,01. Então projetando essa cota, se ficar, ele vai estar distribuindo mais do que o passado. Beleza? Vamos entender um pouquinho mais desse fundo. Esse fundo, o que aconteceu? Olha aqui, ó, evolução do número de cotistas. Desde lá do IPO, quando ele abriu, até a primeira, segunda, terceira emissão, ele começou a alavancar na segunda emissão, praticamente. E na terceira emissão ele saiu lá de 77.580 cotistas para 92.869, um aumento de 19,7%. Então, ele é um fundo que está crescendo e está tendo uma certa evolução. Mas eu sempre falo que o fundo, lógico, ele tem que estar ligado sempre na sua estratégia. E dentro do seu rol, da sua carteira, né, de fundos imobiliários, você tem que sempre se atentar em alguns detalhes. Lógico, quanto o cara está distribuindo, qual é a qualidade do fundo, coisas desse gênero. Porém, também, nós temos que ver qual é a importância dos proventos que ele tem, que ele está distribuindo. Ele está aumentando? Porque o fundo, para poder crescer, ele precisa de emissão. Uma nova emissão, vai lá e os cotistas vão e adquirem a cota, ele vai lá e faz as compras que ele tem que fazer. Nesse caso aqui é de tijolo, ele vai lá e compra outros edifícios. Então, olha só, 2018, 19, 20 e 21, 2018 ele distribuiu 6,7, 2019 6,9, 2020 caiu 6,4, 2021 está em andamento 4. Então o seu provento ele não está subindo. Então isso é um termômetro para você saber se efetivamente na diversificação da sua carteira ele deva compor. Fica de olho nesse detalhe aí também. Os aluguéis por localização de imóveis, hoje eles têm 13 e mais um que eles adquiriram justamente com essa quarta emissão que eles conseguiram captar quase 70 milhões. Eles adquiriram no mês passado um edifício onde a Balduco está alugada lá. Se nós expurgarmos esse, que não está nesse relatório, que 53% do portfólio dele está na Grande São Paulo, 13% está no estado de São Paulo e 34% está no Rio de Janeiro. Essa é a diversificação. Então o que eu fiz? Eu peguei então esses 14, já com a última aquisição que eles colocaram, e vi qual é o tipo de garantia que eles forneceram. Então, nós estamos falando que 7 imóveis, e eu vou colocar aqui na tela para vocês olharem, 7 imóveis têm garantia e 7 não têm informação, pelo menos no relatório deles. Não sei se tem ou não. Possível que não tenha, senão ele não teria. Então, uns têm fiança bancária e outros têm seguro-fiança. Temos que ficar de olho também nas classes de imóvel, como é que estão, para que você não corra o risco de sobrepor com outras estratégicas. Este fundo específico, 54%, ele está em lajes corporativas, seguido por galpões, centro de diagnósticos, data center, varejo e galpões logísticos. Então você tem que ficar ligado para não ter muitas sobreposições e localidades de imóveis, para que nós possamos ter uma certa qualidade aqui. Sendo que 5 clientes deles representam 60% da receita dele. Sendo que o principal dele, que é a Clariante, ela representa 26%. E aí então eu vou no contrato dele. Quanto ele tem de aluguel? Ele tem ainda 4,7 anos
ainda para poder estar pagando. Então, teoricamente, nós temos um certo conforto. E assim por diante, ó. Só ela representa 26%, aí depois Atento 11, 8 Santillana, 8 Air Liquid e depois a Sky com 7 e assim por diante. O importante aqui é que você olhar que 60% está pendurado em 5 clientes. Isso pode ser um risco se nós colocarmos isso em outros fundos da sua carteira também. Então eu peguei ainda e peguei todos os imóveis que eles têm hoje e vi qual que é a média então de vencimento disso. A média de vencimento dele está de 9,5. Então o mais longo é o que eles adquiriram agora, lá do Balduco, em Guarulhos, que é de 15 anos. O mais recente, né, o que vai vencer primeiro, 4,3. Então nós estamos numa média de 9,5, está um certo conforto. E este fundo ele é específico com esses aluguéis, todos referente a IPCA. Então a correção do aluguel é de IPCA. E ele tem uma concentração de 82% nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Então tem que ficar ligado. Isso ainda não está aqui nessa separação, o prédio do Balduco que eles adquiriram. Mas nós estamos falando que a concentração que eles têm para a correção dos contratos vai até abril. Então nós temos que ficar de olho. Se nós olharmos o IPCA agora, ele estava lá, ele está em julho, em 8,58. Aí eu vou olhar, tem coisa lá em janeiro, ele está, o Focus, que é o boletim, que é a expectativa do mercado, que sai toda segunda-feira, o último que foi publicado, está falando que em janeiro vai em torno de 6,31, fevereiro 5,84, março 5,19 e abril 5,25, 5,21. Então vamos pegar uma média de correção que eles possam ter agora de 5,44 de correção desses contratos nesse primeiro quadrimestre. Então é o que eu acho que não vai ter barulho de estar renovando isso. E aqui eu boto um gráfico para vocês estarem olhando que tem uma comparação do IFIX, o preço de fechamento deles, do último relatório, mais os rendimentos, que é o reais dividido por cota, e faço uma comparação aqui do CDI líquido DIR de 15%. Olha o vermelhinho que é o fundo. Então veja que a importância do longo prazo e você fazer um reinvestimento dos seus dividendos em cima do fundo. Veja que ele está ganhando do IFIX, que é a média, que é o indicador, né, que é o índice da média do mercado aí dos fundos imobiliários. Isso tudo ocorrendo no mercado secundário. Lógico, desde lá do início da primeira emissão, beleza? Então aqui fica muito claro o vermelhinho aqui que o negócio está andando, beleza? E aqui simplesmente uma fotografia para vocês terem uma ideia dos imóveis que esse fundo tem. Então, se teve alguma dúvida ainda, manda aí um direct para nós, passa aí e divulga aí. Não esqueça de dar um like. Se você não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal. Mais Você Quer Investimento. Forte abraço, vem!